Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus está nesse lugar. Amém, irmãos? Amém. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Estamos aqui nessa noite para poder adorar o teu santo nome. Quem esteve aqui comigo pela manhã, levanta a mão. Que bom que você voltou, hein? Hoje nós pregamos sobre Davi e Golias de manhã, correto? Não. Pregamos sobre as parábolas de Jesus, sobre a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. E para grata satisfação, uma pessoa me procurou e desejou retornar para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Vou repetir. Uma pessoa me procurou e desejou voltar para o caminho do Senhor. Amém, irmão? Como que o Pai está? Está jubiloso, está alegre, está feliz, porque aquele que estava perdido se arrependeu e retornou para o caminho do Senhor. E esse deve ser o sentimento do nosso coração. Como aprendemos de manhã, isso é o que nós devemos esbanjar. A alegria quando aquele que está perdido retorna ao caminho do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Evangelho de Marcos, irmãos, capítulo 5, abrir a partir do verso 21. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, e nós vamos até o verso 43, versículo por versículo. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva, e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo côncia de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, e ao entrar lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então, ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse
e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, todo-poderoso, de misericórdia e graça, uma vez mais colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que graciosamente, assim como pudemos experimentar a presença do Senhor em meio às orações, aos louvores, também possamos de igual modo, através da Tua palavra, compreender o Teu querer e a Tua vontade, Senhor Deus, para as nossas vidas, porque em tudo carecemos do Senhor, Pai. E pedimos que, como servos, tenhamos a mesma atitude de Jairo e dessa mulher de se prostrar diante do Senhor e pedir, mesmo sem merecer, algo da parte do Senhor nessa manhã. E que tudo quanto acontecer aqui, o nome do Senhor, seja engrandecido e glorificado para todos sempre. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da mensagem dessa noite é Como ter a vida transformada por Jesus. E antes de entrar diretamente no texto, eu não sei quantos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ler ou assistir aquele filme cujo título tem O Peregrino. Alguém já teve a oportunidade? Indico, é uma boa leitura e é um bom filme também, antigo, mas é bom, de John Bunyan, escritor cristão e pregador batista. E logo no início do livro, nós somos apresentados a um homem que visivelmente está abalado quando lê um livro que está em suas mãos. E esse homem se chama Cristão. E ele explica à sua família que está sofrendo por conta dessa leitura, por ter lido que a sua cidade será fadada a ser destruída pelo fogo vindo do céu. Mas a família dele não lhe oferece conforto e nem consolo. E durante uma de suas frequentes caminhadas pelo campo, enquanto lê o livro, o cristão clama: o que hei de fazer para ser salvo? E um homem, chamado evangelista, aparece e pergunta: por que clamas? Cristão então respondeu: meu Senhor, este livro diz que eu estou condenado à morte e que depois de morrer eu serei julgado. E eu não quero morrer e nem estou preparado para comparecer ao juízo. Então, pergunta o evangelista: e por que não queres morrer, se a tua vida é cheia de tantos males? E o homem respondeu: porque temo que esse pesado fardo que tenho sobre os ombros me enterre ainda mais fundo que o sepulcro e eu venha cair no inferno. E eu não estou preparado para morrer, muito menos o estou preparado para comparecer em juízo, e daí esse suplício que eu estou vivendo, e essas coisas me enchem de agonia. O cristão fala para o evangelista. Então diz o evangelista: então, por que espera, agora que chegaste a este estado? E o homem respondeu: porque eu não sei para onde ir. E o evangelista lhe disse: toma e lê esse pergaminho que eu entrego em suas mãos. O que diz essas palavras? E diz o seguinte: fugi da ira vindoura. E depois de ter lido isso, o homem encarou o evangelista e lhe perguntou: para onde hei de fugir? E o evangelista indica a ele um campo muito vasto, para que ele pudesse ir em direção, e pergunta: vês aquela porta estreita? E o cristão fala: não, eu não vejo. Então o evangelista ajuda no foco do cristão e pergunta o seguinte: vês aquela luz então que brilha ao longe? E o cristão responde: creio que vejo, creio que vejo. Então ele diz o seguinte: pois não percas essa luz de vista, vai direto a ela e encontrarás a porta estreita, e quando chegar lá, bata nela e eles te dirão o que você deve fazer. Talvez alguém, ao se deparar com a leitura desse livro, possa perguntar: é muito mais simples para esse cristão deixar essa leitura de lado, que lhe gera angústia, que lhe gera aflição, e ler outra coisa. Quem sabe, talvez, um livro de autoajuda, um livro mais positivo, ou então um jardim secreto, e começa a colorir.
já que esse livro lhe gera tanta angústia? Seria, de repente, a maneira mais natural de se pensar: para que ler um livro que diz que você será julgado, que você enfrentará a morte, chegará ao juízo? Largue esse livro e procure algo diferente. Por que ler esse livro? Ao menos que esse livro, ao qual o cristão tem nas mãos, esteja dizendo a verdade. Aí sim há motivo para essa preocupação desse peregrino. Aí sim, esse peregrino deve ficar preocupado e ir em direção a essa luz e buscar essa porta estreita para que ele encontre a paz no seu coração e a sua angústia, a sua aflição, a sua agonia realmente possa ser findada. E quando eu me deparei com essa ilustração desse início, desse livro do peregrino, está paralelamente e harmônico com o texto que nós lemos nessa manhã. A luz está para esse peregrino, assim como Jesus está para Jairo e essa mulher enferma. É a única possibilidade que eles têm de ter a sua agonia, a sua angústia, a sua preocupação de ser extirpada, de ser findada, e eles encontrarem a paz que excede todo entendimento e poder descansar os seus corações. O peregrino encontrou isso através dessa luz. Jairo e essa mulher enferma encontraram essa paz através de Jesus Cristo. E é sobre esse Jesus que eu quero falar nesta noite. Olhando para as circunstâncias pelas quais Jairo e essa mulher, que há 12 anos sofria com essa enfermidade, tiveram a oportunidade e tiveram a possibilidade de, através desse encontro com Jesus, terem as suas vidas transformadas. Muitas vezes, na nossa vida, nós somos obrigados a tomar decisões, sejam desde as mais simples às mais complicadas. Somos colocados ou submetidos a determinados questionamentos, a decidir talvez que curso escolher, que time escolher. Outros escolhem mal, como eu, outros escolhem bem, né? Outros sofrem, outros se alegram, mas um dia o mundo dá voltas, eu aprendi isso. Um dia a minha hora vai chegar, mas outros escolhem que profissão seguir, com quem se casar, que decisão importante. Mas há também algumas decisões que têm que ser tomadas em circunstâncias totalmente adversas, que exigem de nós uma postura imediata. E é o que acontece nesse texto. Quando Jairo, aflito por conta da sua filha, e essa mulher, vendo em Jesus a única oportunidade de cura para a sua vida. O texto que acabamos de ler relata a vida de pessoas que já haviam esgotadas as suas possibilidades. Tudo que poderia ter sido feito já foi feito. Todo campo de ação, onde as suas mãos alcançavam, onde os seus olhos podiam ver, onde as suas próprias forças foram esgotadas, mas mesmo assim, eles não obtiveram êxito. Tanto Jairo quanto aquela mulher, eles já não sabiam mais o que fazer, até o momento que Jesus começa a fazer parte da história deles. Até que Jesus entra no negócio. E quando Jesus entra no negócio, tudo se transforma. Quando a gente dá a oportunidade de Jesus fazer parte desse momento complicado de aflição e de agonia, tudo pode ser transformado. E é isso que acontece na história deles. Foi assim na minha vida, foi assim na vida de tantas pessoas. Quantos aqui tiveram a oportunidade de terem as suas vidas transformadas por Jesus? Levanta a sua mão. Eu estou contando aqui alguma mentira? Sim ou não? Sim ou não? Não, é verdade. Porque Jesus tem a capacidade de transformar a vida. Somente um milagre para transformar a minha vida, somente a intervenção de Jesus Cristo para que tudo pudesse ser modificado. E eu tenho absoluta certeza de que nessa noite tem histórias que só foram transformadas
que só foram modificadas, que pessoas só foram lapidadas e se tornaram nova criatura, porque Jesus entrou no negócio. Porque somente Ele tem a capacidade de nos mostrar o que fazer quando nós já não sabemos mais o que fazer, quando já estamos sem forças ou até mesmo desistindo. E através dessas duas histórias, desses dois momentos em que Jesus enfrenta, que na verdade é um momento só, na ida de Jesus, quando chega a embarcação, Jairo o interrompe e ele vai em direção à casa de Jairo, mas essa mulher aproveita a oportunidade no caminho. E eu gostaria de identificar nesse texto algumas atitudes de duas pessoas que fizeram com que suas vidas fossem transformadas por Jesus. Porque diante das circunstâncias que elas estavam vivendo, conseguiram identificar aquilo que era mais importante. A primeira atitude, seguindo o título da mensagem dessa noite, que é como ter a vida transformada por Jesus. A primeira atitude que eu identifico no texto, para ter a minha vida transformada por Jesus, é ter humildade. Verso 22, acompanhe comigo na sua Bíblia. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Primeira atitude, eu devo ter humildade. Entenda que você e que a posição que você ocupa não é mais importante. Ao aproximar de Jesus, aquele mestre, aquele homem que tinha uma reputação, ele arrisca essa reputação para chegar aos pés de Jesus. Uma vez que Jesus já era conhecido e havia diversos conflitos e controvérsias, onde muitos judeus criam que Jesus era um agitador herege. Mas mesmo assim, Jairo não leva isso em conta. Ele entendeu o que era mais importante. Para tanto, ele ignorou a política, ele ignorou a posição que ele ocupava diante daquela sociedade, ele deixou de lado os dogmas que se opunham a Jesus e experimentou o poder de Cristo. Ele teve a mente suficientemente aberta para identificar a verdade que estava diante dos olhos dele. E a minha oração nessa noite é que os seus olhos sejam abertos, assim como o de Jairo, para que vocês enxerguem a verdade que está diante dos seus olhos. Quer ter a vida transformada por Jesus? Comece a identificar aquilo que é mais importante. Jairo e essa mulher identificaram o que era mais importante. Porque muitas vezes a pessoa vive uma frustração, uma vida de aparências, para não dizer uma vida de tristeza, de agonia, de aflição e de angústia, e não consegue sair desse emaranhado, porque não conseguiram entender que a posição que elas ocupam não são mais importante, há algo muito mais importante a ser observado. E eu sempre nas minhas conversas, quando eu tenho oportunidade, eu digo e reafirmo que essa pandemia, para quem aproveitou, foi um divisor de águas nas vidas de muitas pessoas. Na vida de muitas pessoas. Quem teve a oportunidade, quem estava antenado, e olha que não precisava nem ser tão esperto ou tão ligado, conseguiu identificar aquilo que era mais importante. Conseguiu identificar o que realmente no nosso dia a dia nós devemos dar valor, porque há muitas pessoas com uma compreensão equivocada do que realmente é importante. Mas Jairo largou o seu título, largou de lado a sua posição, deixou de lado o que os outros podiam pensar, e ele buscou ajuda quem realmente poderia transformar a sua vida. E ele alcançou isso, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Jairo entendeu, e ele foi ter com Jesus. E a primeira característica, atitude ou verdade
que devemos considerar para ter a vida transformada é a humildade. Mas eu identifico no texto uma outra característica. Está nos versos 22 e 23, que é: seja corajoso e perseverante. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e ela viverá. Seja corajoso e persistente, não tenha reservas e nem medo de pedir a Deus. Tem gente que tem medo de pedir para Deus. Se tem alguém que eu devo pedir, alguém que eu devo clamar, alguém que eu devo buscar ajuda, se não é o Deus poderoso, eu não sei para quem eu devo pedir. Porque eu sei que em tudo e em todas as coisas Ele pode me ajudar. A atitude de Jairo, ela foi uma atitude diferenciada. Não somente desconsiderou a posição que ele ocupava, como também ele se humilhou, porque diz aqui que ele se prostrou aos seus pés. Ele se humilhou diante do Senhor Jesus. E o texto diz que ele lança e clama por ajuda, sem saber, ou já sabendo, que a única possibilidade de transformação na sua vida só poderia ser capaz através do Senhor Jesus. Tem gente que tem medo, que tem reservas para pedir para Deus, e eu fico pensando, se não tem mais solução, ou eu perco a esperança, ou eu peço para quem realmente pode me ajudar. Como nós cantamos aqui, para quem abriu o mar vermelho, para quem tem poder para curar, quem tem poder para transformar, para aquele que restaura casamento, para aquele que cura o enfermo, para aquele que transforma a discórdia em amizade, para aquele que é poderoso e suficientemente capaz de transformar todas as causas impossíveis, porque a minha Bíblia diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. E Jairo vai diante desse homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, se prostra aos pés dele e clama por ajuda, porque ele tem a solução e a capacidade de transformação na vida daquele homem. E eu aprendo que Deus jamais falha com seu poder. A gente às vezes falha em pedir para Deus e em como pedir para Deus, e às vezes em como colocar as nossas lutas diante do Senhor. Mas veja o que diz o verso 23, após ele prostrar aos pés, após ele se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Diz o seguinte, que insistentemente lhe suplicou. O que é insistentemente? É não parar. Eu vou ficar aqui, aos pés de Jesus, clamando, até ele falar que vai até a minha casa curar a minha filha. Ou ele falar que vai curar a minha filha daqui. Mas eu vou insistir. Eu não saio daqui enquanto ele não me dá uma posição. Enquanto ele não falar o que vai fazer. Eu vou suplicar, eu vou clamar, eu vou insistir. Igual uma criança mimada quando quer uma coisa. Me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero, pai, me dá, me dá. Assim que a criança mimada faz. Obviamente eu não vou ser um mimado. Mas enquanto eu não tiver uma resposta do Senhor, eu não vou parar de suplicar. Mas infelizmente, tem gente que desiste antes. Desiste antes do ponto, antes da hora. E aí deixa de experimentar o sobrenatural do Senhor. É tão importante para mim, Senhor, que eu só vou parar de falar quando o Senhor me atender. Ou então eu só vou parar de falar quando o Senhor trouxer paz no meu coração. E eu entender que essa é a vontade do Senhor para a minha vida. Agora, se você não está experimentando essa paz do Senhor no seu coração, o Senhor me fala para te dizer nessa noite, não pare de clamar. Consiga como Jairo, insistente, porque eu estou ouvindo, e a palavra de Deus diz que Ele não nos desampara,
que Ele não nos abandona e que o seu ouvido não está recolhido e Ele ouve a nossa oração em todo o tempo. Porque o texto não diz que a menina foi curada de imediato, foi. Olha na sua Bíblia aí, versículo 24. Depois dele clamar e insistir, Jesus não fala assim, estou contigo, vamos lá que eu vou curar a sua filha. Não, ele só fala assim, Jesus foi com ele. Jesus não falou se ia curar ou se não ia curar. Jesus só falou, o texto só diz que Jesus foi com ele. Porque é assim que Jesus faz. Como de costume, Jesus segue com as pessoas. Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. Ele responde à necessidade humana. Essa é uma característica marcante do Senhor Jesus. João capítulo 6, verso 37, diz assim, todo o que o Pai me dará virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Se o Pai te enviou, Jairo, eu não vou te lançar fora, eu vou contigo. E ali Jairo tinha a sua resposta de oração? Não. Mas ele pôde experimentar paz, porque Jesus estava caminhando com ele. Tem pessoas que não desenvolvem essa percepção, porque ficam cegas quando não recebem uma resposta de oração. Como Jesus não fala, eu vou curar, eu vou abrir essa porta, eu vou restaurar isso, as pessoas ficam cegas e não percebem que Jesus está dizendo o seguinte, eu vou com você. Você não recebe essa resposta agora de imediato, mas eu vou com você. Mas tem pessoas que infelizmente preferem abandonar Jesus no caminho. Jesus estava caminhando com aquela pessoa em direção ao milagre que ela poderia receber. Jesus falou que o milagre ia acontecer? Não, mas ele estava caminhando com aquela pessoa. Mas muitos desistem no caminho e deixam de experimentar o milagre do Senhor. Se Jesus tem algo para você, seja perseverante, seja corajoso e não permita que a sua limitação e a sua fraqueza seja um empecilho para postergar ou impedir que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida. Amém, igreja? Amém? Mas tem mais. Nessa caminhada em direção à casa de Jairo, acontece um fato inesperado. E eu fico imaginando a ansiedade de Jairo em chegar na sua casa para que a sua filha pudesse ser curada. Para que realmente o milagre acontecesse. Por mais que ele confiasse, o milagre ainda não tinha acontecido. E de repente no caminho, no meio daquela multidão que cercava Jesus, Jesus para e cita a seguinte pergunta, quem me tocou? Eu imagino que se eu fosse Jairo, eu ia ficar nervoso. Eu ia falar, Jesus, assim numa conversa informal aqui, você está cheio de mimimi, hein, Jesus? Cheio de gente aqui, empurra para cá, empurra para lá, todo mundo querendo o seu milagre, querendo experimentar algo diferente, e você para no meio do caminho para dizer, quem te tocou? A minha filha, à beira da morte, e o Senhor é a última esperança que eu tenho, ou melhor, a única esperança que eu tenho, e o Senhor para e pergunta quem me tocou, e é justamente isso que acontece no texto. E aqui tem uma coisa interessante, quem foi buscar ajuda assim que Jesus desceu do barco? Jairo, foi lá, ajoelhou, insistiu, e Jesus foi com ele. Quem pediu o milagre para o Senhor Jesus primeiro? Jairo. Jairo chegou lá e já pediu, Senhor, salva minha filha, que ela está à beira da morte. Mas no meio dessa caminhada, essa mulher que aproveitou a oportunidade, porque Jesus estava passando,
toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Ela chega no meio do caminho, aproveita a oportunidade e é curada. O que eu aprendo com esse momento do texto? Que talvez muitos tenham clamado ao Senhor Jesus meses, anos, décadas, e o milagre não acontece. E de repente chega alguém, de um dia para o outro, recém-convertido, ora, clama ao Senhor pelo mesmo milagre que você está clamando e recebe. Essa pessoa é melhor ou pior? Não, porque o melhor tempo é o tempo de Deus para a nossa vida. Jairo poderia ter desanimado com aquele momento, mas ele poderia muito bem também ter ficado ainda mais confiante de que em Jesus Cristo há poder. Ele podia muito bem também se alegrar com a cura daquela mulher e ter uma injeção de ânimo para receber também um milagre na sua família. Eu te falo nessa noite que você não desanime. Se você tem pedido e colocado algo diante de Deus insistentemente, não é porque outro recebeu na frente que Deus vai te dar ou que Deus não vai te dar. O tempo de Deus é o melhor para a nossa vida. Peça a Ele durante esse período em que aquilo que você pediu ainda não recebeu, para Ele encher seu coração de paz. Porque isso nos gera esperança, perseverança, refrigério e força para caminhar e continuar dia após dia. Essa é a verdade. Quando eu penso em como ter a vida transformada por Jesus, além de ter humildade, de ser corajoso e perseverante, eu aprendo com o texto uma terceira questão nos versos 25 a 27. Que eu não devo me preocupar com o que a sociedade vai pensar ou vai falar. Verso 25 diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. E tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Aprendo a não me preocupar com o que a sociedade ou o que as pessoas vão pensar ou vão falar. Quando olhamos para a realidade dessa mulher, uma mulher com uma hemorragia debilitante e embaraçosa e desencorajadora, pois há 12 anos ela buscava cura e nada havia conseguido. Pense nessa mulher, uma mulher sofrida, já pensando em desistir. Talvez outros no lugar dessa mulher, por conta da cultura local, por conta da realidade da época, já tinha desistido de viver. Essa mulher, ela já não sabia mais o que fazer, e a atitude pela qual ela está prestes a tomar era totalmente inesperada e inadequada, porque naquela época as mulheres sequer eram consideradas pessoas de segunda classe ou de segunda categoria. Tanto é que quando as multidões eram analisadas, sequer as mulheres eram contadas. E o mais agravante é o sangramento dessa mulher, o que a tornava impura e intocável na perspectiva dos judeus. E essa mulher há 12 anos sofria desse mal. Mas ainda assim, ela estava determinada a fazer algo diante daquela situação. Eu aprendo que assim como Jairo não se prendeu pela posição que ocupava, essa mulher não se prendeu com o que as pessoas iriam falar, ou com o que as pessoas iriam pensar. Uma mulher com uma hemorragia tocar num mestre, tocar num judeu, tocar num homem santo. Mas mesmo assim, ela não se preocupou e ela tomou essa decisão.
Os irmãos entendem, amém? Quando eu estou diante de Jesus, quando eu tenho a oportunidade de ter a minha vida transformada por Jesus, de modo algum eu devo me importar com aquilo que as pessoas vão falar, ou com aquilo que as pessoas vão falar de mim, seja do trabalho, seja da sociedade, seja da família, ou da escola, de onde quer que seja. Eu vejo a oportunidade diante dos meus olhos. Ou eu pego essa oportunidade, ou eu fico na dependência do que os outros vão falar, ou do que os outros vão pensar. Essa mulher, ela não cogitou a possibilidade de perder essa oportunidade. E ela toca nas vestes de Jesus e recebe a cura para a sua vida. Jesus, de igual modo, está aqui nessa noite, receptivo, disponível. Basta tocar, basta receber para ter a vida transformada. Amém, irmãos? Outra coisa que eu aprendo com essa mulher, no verso 26, que as frustrações do passado não precisam ser as frustrações do presente e nem do futuro. Verso 26. Muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Quanto mais aquela mulher buscava ajuda, mais as coisas pioravam. Quanto mais aquela mulher buscava auxílio para sua enfermidade, talvez passando por tratamentos dolorosos e prolongadas curas que não chegavam a lugar algum, já era para aquela mulher ter desistido. 12 anos, gasta dinheiro aqui, gasta dinheiro acolá, passa pela mão de um, passa pela mão do outro, e o texto diz que as coisas iam a pior, não melhorava, já era para ela ter desistido, pois absolutamente nada acontecia de bom. 12 anos vivendo em derrota, 12 anos acumulando perdas, 12 anos de fracasso, porque nenhum tratamento deu certo, sofrendo, uma mulher impura e uma mulher intocável, sofrendo pela condição física que enfrentava e pela condição psicológica, pelo que a cultura local trazia de fardo, de peso sobre a vida daquela mulher. Mas ela não desistiu. Ela entendeu que as derrotas do passado, 12 anos de derrota, não significa que diretamente ocasionará derrota no presente, nem no futuro. Por isso ela tocou nas vestes de Jesus. Entendeu que com Jesus a história poderia ser diferente e que poderia ter a sua vida transformada por Jesus. E eu te digo nessa noite, você também pode. Você também pode ter a vida transformada por Jesus. Eu não sei do seu passado, Jesus sabe, mas não é porque você viveu uma vida em desacordo, ou é porque determinadas coisas aconteceram, que Jesus não pode te dar nova vida nessa noite, que você não pode experimentar essa transformação, assim como esse Jairo, assim como essa mulher, assim como eu e tantos outros experimentaram. Jesus pode te dar a vida nova, amém, igreja? Amém. Se você está aqui nessa noite, e de repente tem esse discurso na sua mente, ou esse sentimento no coração, que já tem se frustrado tanto ao longo dos anos, já desistiu de algo, ou está prestes a desistir. Aquela mulher passou por 12 anos de sofrimento. Quando nós lemos a história de Caleb e Josué, homens que não cederam ao pessimismo dos outros, mas mesmo assim enfrentaram 40 anos no deserto, eles não desistiram. Tomaram a decisão de caminhar com Deus e foram bem-sucedidos. Quando eu ouço muitas vezes a perda ou o sofrimento de um irmão,
Quando comparado a algumas circunstâncias da minha vida, eu fico até envergonhado, mas eu vejo a sua fé e percebo que ele não desistiu. E eu fico pensando, por que eu vou desistir? Por que eu vou jogar a toalha? Por que eu vou dar o braço a torcer, sendo que eu sei que Jesus está de braços abertos para transformar a minha vida? Por que eu vou ser fraco? Por que eu vou ser medroso? Me preocupar com o que os outros pensam? Por que será que eu serei arrogante? Ou deixar de lado a minha posição? Não importa. Jesus está de braços abertos para transformar a minha vida. E quando eu olho para essa mulher, e a multidão que cercava Jesus, me salta aos olhos uma questão. Preste atenção. Jesus estava ali. Uma multidão o cerca, e aquela mulher precisa da cura. Muitos tocavam em Jesus e não recebiam a cura. Muitos abraçavam Jesus, buscavam tocá-lo de toda maneira, mas eles não eram curados. Provavelmente tinham pessoas ali que careciam, senão não iam até Jesus. Até hoje também, muitos sabem acerca de Cristo, respeitam a Cristo, a Bíblia e aos cristãos, mas poucos são transformados por Jesus. Muitos estão próximos de Jesus, mas poucos são transformados por Jesus. Essa mulher creu e teve a vida transformada por Jesus. Talvez você que me escuta nessa noite esteja assim como essa multidão, cercando Jesus. Cerca. É ali que Jesus está, ali que eu quero permanecer. E cerca. Vem na igreja domingo, vem na quarta, participa da célula, vai em outra igreja, está sempre vendo uma pregação pelo celular, ou uma pregação de outra igreja, ou vai a outra igreja, fica cercando Jesus como a multidão. Mas talvez nessa noite seja o momento de ter uma atitude como dessa mulher. Verdadeiramente tocar em Jesus, crer em Jesus, ser transformado por Jesus e receber o sobrenatural de Jesus na sua vida. Amém, irmãos? Hoje é o dia, hoje é o momento. A palavra de Deus está aqui para nos dizer isso. Permita-se ser transformado por Jesus. Mas há uma quinta atitude no texto que eu identifico na nossa caminhada para ser transformado por Jesus. Verso 27 e 35, diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Verso 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Quinta verdade, quinta atitude que devemos ter para ter a nossa vida transformada por Jesus: não permita que nem a multidão, nem pessoa alguma impeça você de prosseguir. Vou repetir. Não permita que a multidão, nem pessoa alguma impeça você de prosseguir. A mulher não se deixou impressionar com a multidão que cercava Jesus, e nem Jairo se deixou abater pelas pessoas que queriam limitar o poder de Jesus. Perceba no verso 40, que quando Jesus chega e fala que a menina dorme, as pessoas riram, miseráveis, enviados de Satanás, para desestimular, para envergonhar, para trazer àquele pai desestabilidade,
para trazer àquele pai uma falta de governabilidade sobre o seu ser, sobre a sua família, sobre aqueles que estavam responsáveis pela vida dele. Aqueles estavam submetidos a ele, e aquelas pessoas riram. Percebam que crueldade, percebam que falta de amor. No verso 35, aquelas pessoas, além de falar da morte da filha, eles falam assim: por que você está incomodando o mestre? Que falta de sensibilidade, além de dar uma notícia tão cruel, uma notícia tão estarrecedora, além disso ainda critica aquele pai que está incomodando Jesus. Tem pessoas que são verdadeiros seres enviados de Satanás sobre nós, só serve para nos atrapalhar, só serve para nos incomodar, só serve para poder gerar fraqueza e falta de fé na nossa vida, assim como esses miseráveis e abutres que tentaram enfraquecer a fé desse pai. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, preste atenção em quem você está dando ouvido, preste atenção em quem você inclina para ouvir, se aquela pessoa te dá palavra de encorajamento, de ânimo, se ela fortalece a tua fé, ou se a cada conversa que você tem, você sai menos desacreditado, você sai mais desanimado, você sai com a fé enfraquecida. Se cerque de pessoas que vão te encorajar e te aproximar do Senhor Jesus. Se você está num relacionamento, se vocês têm uma amizade, se você tem um namoro, que a cada encontro essa pessoa te leva para distante do Senhor Jesus, termine esse relacionamento. Se você tem um namoro com uma pessoa, que a cada vez que você se encontra, você tem mais vergonha de orar, de levar a vida com o Senhor Jesus, termine esse namoro. Se você tem uma amizade, que você ainda não tem maturidade suficiente, para influenciar essa pessoa para o bem, e você sofre os percalços dessa amizade, eu te digo, termine essa amizade, se fortaleça, firme a sua fé, depois você ajude essa pessoa, senão os dois cairão. Se busque pessoas que vão somar com você, que vão fortalecer a sua fé, que vão te levar para próximo do Senhor Jesus. Se essa pessoa te enfraquece, tem alguma coisa errada aí. Se essa pessoa te tira do seu prumo, tem alguma coisa errada aí. Acenda uma luz de alerta no seu coração e na sua mente. Mas o texto nos leva a crer que não importa o que aquelas pessoas falam para mim ou que pensam de mim, mas sim o que eu faço, o que elas falam e o que elas pensam. E Jairo não deixou se abater. Para você que está aqui nessa noite, mais importante do que se fala sobre Jesus é ter um relacionamento com Jesus. Jairo e a mulher não sabiam mais o que fazer, mas tomaram a decisão de ir até Cristo, de se relacionar com Cristo. E ele fez toda a diferença na vida delas. Quando nós sofremos provações, aprendemos que o mesmo sol que derrete o gelo é o sol que endurece o barro. O mesmo sol que derrete o gelo é o sol que endurece o barro. As provações muitas vezes são necessárias para forjar o nosso caráter, para nos aproximar do Senhor. E foi isso que aconteceu com essas circunstâncias, tanto de Jairo quanto daquela mulher. Provavelmente, Jairo recebe uma injeção de ânimo quando vê o milagre na vida daquela mulher. Mas logo depois, ele recebe um baque, ou deveria receber um baque, quando fala que a filha dele morreu. Ele está aflito, perceba que a vida de Jairo ela é cheia de altos e baixos. Porque ele está aflito porque a filha está à beira da morte. Chega até Jesus, Jesus não fala que vai curar, mas fala que vai com ele. Tem uma injeção de ânimo, porque aquela mulher é curada, mas agora o falam que a filha dele está morta, para ele parar de incomodar Jesus. E quando Jesus chega para curar, as pessoas ainda riem de Jesus. Muitas vezes a nossa vida é assim também.
cheio de altos e baixos. Mas nós não devemos perder o alvo. Lembra o que o evangelista falou para o peregrino? Olha para aquela luz e vá até aquela luz. Lá está a porta estreita. Vai lá que eles te farão o que você deve fazer. Eles te falarão o que você deve fazer. Jairo tinha uma perspectiva. A cura da minha filha através do Senhor Jesus. Estabeleça para a sua vida nessa noite um alvo. Sabe qual é o melhor alvo? O Senhor Jesus. Tem um pastor no seminário que sempre falava: o lugar mais alto para se estar é aos pés do Senhor Jesus. E o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Busque isso para a sua vida. Jairo e essa mulher e o peregrino buscaram. Não faça de seus ouvidos, desculpe o termo aqui, latrina para os invejosos, para os pessimistas, para as pessoas sem fé, para as pessoas mais que são verdadeiros enviados de Satanás. Repreendas em nome do Senhor Jesus. E por fim, a última verdade que eu identifico no texto, para que eu possa ter a minha vida transformada por Jesus, e eu vou repetir as outras. Primeiro, eu devo ter humildade. Segundo, ser corajoso e persistente e perseverante. Terceiro, aprender a não me preocupar com o que a sociedade vai pensar ou falar. Quarto, as frustrações do passado não serão necessariamente frustrações no presente e nem no futuro. Quinto, não permita que nem pessoa alguma e nem multidão te impeça de prosseguir. E sexta e última atitude que devemos ter para ter a vida transformada por Jesus: confie e creia no Senhor Jesus. Verso 34 e 36. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Sexta atitude que eu devo ter: confiar e crer em Jesus. A grande diferença na vida de Jairo e daquela mulher doente é que eles creram em Jesus. Jesus disse para Jairo, não temas. Mas eles falaram que a minha filha está morta. Não temas. Quem está nesse negócio aqui sou eu, o Senhor Todo-Poderoso. Não temas. O medo dele, o medo de Jairo e o meu medo. E se Jesus fala para Jairo assim, não temas, é porque Jesus já havia sondado o coração daquele pai. E qualquer pai, quando recebe uma notícia dessa, de que a sua filha está morta, o coração estremece. Mas Jesus falou para ele, porque havia sondado o coração dele. Assim como sonda o meu e o seu nessa noite, diz assim: não temas. O medo daquele pai, o meu medo, o seu medo, jamais poderá se tornar um limitador para o poder de Deus. E ele diz: somente creia. Creia. Porque para mim não há impossível. Eles, pelos olhos da fé, permaneceram e perceberam que as suas lutas não eram maiores que o poder de Deus. E quantas pessoas têm colocado um limitador no poder de Deus? Quantas pessoas têm colocado em xeque o poder do Senhor Jesus? Será que realmente Ele pode? Será que realmente Ele vai fazer? Porque em algum momento das nossas vidas, as circunstâncias nos levam a crer que nada acontecerá. Que mais nada será capaz de mudar aquela realidade. Assim como Jairo, quando recebe a notícia
de que a filha está morta. E aí, naturalmente, ficamos cegos. Mas a palavra de Deus nos encoraja nessa noite a fortalecermos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa coragem, a nossa perseverança, de tal modo que, se depender de mim, eu não serei um limitador para o poder de Deus sobre a minha vida. Amém, irmãos? Fala assim: a minha vida, a minha fé, ela não será um limitador para o poder de Deus. A minha fé, ela será um agente que captará o poder de Jesus. É isso que aconteceu na vida dessa mulher. É isso que aconteceu na vida de Jairo. E o texto diz que Jesus entrou naquela casa. Sai todo mundo. Vocês gostam de rir, né? Vocês são engraçadinhos quando eu falei que essa menina dorme. Sai daqui, raça de víboras, porque agora eu cheguei. Quem está nessa casa é Jesus de Nazaré. E quando eu entro, o mal sai. Quando eu entro, o demônio sai. Quando eu entro, a enfermidade sai, a desavença sai, a contenda sai, porque sou eu que transformo as vidas. E aquela menina que estava morta, pela boca daqueles miseráveis, ela volta à vida. Aquela mulher que estava enferma, ela recebe cura. Ambos têm as vidas transformadas pelo Senhor Jesus. A casa que Jesus entra, há transformação. Amém, irmãos? O convite é para que nesta noite a gente tenha uma atitude diferente dos descrentes. Que comece a olhar pelos olhos da fé, assim como Jairo e aquela mulher olharam. Quando não sabiam mais o que fazer, depois de ter exaurido todas as possibilidades, depois de terem feito tudo, eles perceberam que o principal ainda não havia sido feito, que era permitir-se ser transformado por Jesus, que era entregar não somente aquela causa nas mãos do Senhor Jesus, mas entregar toda a sua vida e ter um relacionamento com o Senhor Jesus e experimentar uma transformação completa nas suas vidas. Porque no versículo 34, Jesus disse: vai, que você não vai sangrar mais. Ele não disse isso. Ele disse assim: a tua fé te salvou. Aquela mulher experimentou muito além do que ela poderia imaginar. Não somente a cura física, mas recebeu a cura para a alma. Talvez para os traumas do passado, por conta de tudo que ela vinha sofrendo durante esses 12 anos. Talvez relacionamentos traumatizantes. Talvez uma humilhação. Eu não sei. Mas eu sei que Jesus deu vida nova para ela. Jesus deu novas vestes para aquela mulher. Assim como Jesus trouxe vida para aquela menina. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite, como essa menina, desacreditada. Porque as pessoas disseram que ela estava morta. Talvez tem pessoas aqui nessa noite mortas espiritualmente, pensando em desistir, pensando em jogar a toalha, porque talvez tenha ouvido de outras pessoas que ela já morreu e que não tem mais jeito.
E talvez pelas suas costas tenham pessoas rindo de você, já dando a sua causa como perdida, rindo, achando que você já está fedendo, porque está morta. Mas a minha Bíblia me traz a esperança e a confiança de que Jesus pode trazer vida para você nessa noite. De que Jesus pode trazer algo novo. Que Ele pode trazer restauração. Que Ele pode trazer vida nova, vida eterna para você. E aqueles que te desacreditaram, onde via em você um rosto cabisbaixo, ou então um sorriso mentiroso, pode começar a enxergar um sorriso verdadeiro, com a alma cheia da presença do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar nesse momento. Ó Senhor Jesus, a Tua palavra é tremenda, ela é clara, ela é simples, ela é acessível a todos. E nós queremos te clamar nessa noite, que assim como Jairo, assim como essa mulher, assim como a minha vida e de tantos outros, onde fomos transformados pelo Senhor, outros também possam ser. E eu vou convidá-los nessa noite a tomarem uma decisão de também serem transformados pelo Senhor Jesus. Eu te peço que assim como sondou o coração de Jairo, sonda essas pessoas nessa noite, incomoda-as no lugar onde elas estão, para tomarem uma decisão pelo Senhor. Continue de cabeça baixada. Eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui que gostaria também de ter a vida transformada pelo Senhor Jesus, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Queria te pedir que levantasse uma de suas mãos. Você que quer entregar a vida a Jesus nessa noite, num ato de fé, num ato de confiança, experimentar o sobrenatural de Deus. Levante bem alto a sua mão, se tem alguém aqui que gostaria nessa noite. Existe alguém? Ou alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Levante sua mão bem alto, não fique envergonhado. Permita-se ser transformado pelo Senhor Jesus. Ou então alguém que está longe do caminho do Senhor, mas vê nessa noite a oportunidade, assim como aquela mulher viu Jesus passar, de voltar ao caminho do Senhor. Este é o dia, esse é o momento. Levante uma de suas mãos também. Existe alguém aqui nessa noite? Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar um louvor. E durante esse louvor, se você se sentir incomodado pelo Espírito Santo de Deus, a entregar a sua vida, ou voltar ao caminho do Senhor, vem aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã, preparado
continuar cantando, mas eu não posso deixar de insistir. Se você se sente incomodado, não deixe essa oportunidade passar. Não deixe. Jesus está aqui nessa noite, disponível para transformar a sua vida, para restaurar a sua vida. Se você que nos assiste em casa deseja tomar essa decisão, sinalize aí, por favor, também. Venha. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Antes de impetrar a bênção, eu gostaria de orar. E faça esse texto, eu gosto de orar de maneira muito específica. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Isso que nós vamos fazer nesse momento. Se você está com alguma enfermidade, ou conhece alguém que está com alguma enfermidade, vem aqui à frente colocar o nome dessa pessoa no altar do Senhor. Nós vamos orar nesse momento pelos enfermos. Se você tem alguém que queira colocar diante do Senhor, para a gente orar nesse momento, vem aqui à frente. Nós vamos clamar por essa pessoa. A igreja vai orar por essa pessoa. Respeitando a distância. Nós pregamos aqui nessa noite sobre uma mulher enferma e sobre uma criança à beira da morte, que puderam experimentar cura através do poder do Senhor Jesus. A enfermidade de antigamente era mais fácil para o Senhor Jesus curar? Absolutamente, claro que não.
o mesmo poder que Jesus tinha, ele permanece tendo e